Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a aula de número 11 do curso de Cálculo 1. Nessa aula a gente vai falar sobre as técnicas de derivação implícita. Então, derivação implícita é o seguinte, nem sempre a expressão que a gente quer derivar é uma função de maneira explícita, tá? Do tipo y é igual a alguma coisa, ou f de x é igual a alguma coisa. Às vezes o f de x, o y, está misturado dentro da equação. É o caso aqui, olha só. Eu tenho x a variável independente e tenho y a variável dependente. Eu não consigo isolar facilmente a variável dependente. Né? Eu não consigo deixar o y sozinho, né, de maneira explícita, de modo rápido, né, de modo fácil. Nesse caso aqui, até é possível, né, você pode escrever o y igual a mais ou menos a raiz quadrada de alguma coisa, mas existem outras situações onde realmente, né, não é simples, né, ou então é mesmo impossível, né, de você isolar o y. Então, nesse caso, para esses casos, a gente usa a ideia da derivação implícita. Então, a gente não tem a expressão de uma função, a gente tem a expressão de uma equação no plano cartesiano, tá bom? Qual é a diferença de uma equação para uma função? Quando você desenha o gráfico de uma função, existe aquela regrinha de que se você desenha retas verticais, né, retas verticais, essas retas elas cortam o gráfico da função em no máximo um ponto. Quando você tem uma equação escrita no plano cartesiano, essa regra ela já deixa de valer. Né? Você não precisa que um valor de x esteja associado a um único valor de y. Né? Você pode ter um valor de x associado a mais valores de y. Tá bom? Por exemplo, uma circunferência. Uma circunferência é uma equação que você pode escrever por uma equação no plano cartesiano, mas você não pode dizer que ela representa uma função, justamente por conta daquela regra de que você pode desenhar retas verticais cortando a circunferência em mais de um ponto. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer então? Né? A gente vai, nesse exemplo 29, encontrar a equação da reta tangente ao gráfico dessa expressão, que é uma elipse, tá bom? Não é uma circunferência, mas é uma elipse. A elipse tem essa equação e a gente quer encontrar a equação da reta tangente ao gráfico dessa elipse no ponto 2, 3. Então, primeira coisa, né, a gente tem que verificar se o ponto 2, 3 realmente faz parte do gráfico da elipse, senão essa pergunta lá nem faz sentido. Vamos lá, 2 ao quadrado, 4. Troco o y por 3, 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 4, 9 vezes 2, perdão, né? 9 vezes 2, 18. 18 com mais 4, 22. Legal, bateu certinho. Né? Então, realmente, o ponto 2 e 3 satisfaz essa equação. Ele é um ponto da elipse. Faz sentido a gente perguntar, então, a equação da reta tangente nesse ponto. Vamos lá, vamos ver como é que a gente vai fazer. A gente vai derivar. Lembra que a gente quer encontrar a derivada de y em função de x, porque a derivada de y em função de x vai ser o coeficiente angular da reta tangente. Né? Então, a gente vai pegar essa equação toda e derivar. Tá? Derivar a equação. Bom, pessoal, aí a gente tem que tomar um cuidado. Né? Quando a gente deriva, por exemplo, o x ao quadrado, observa que a gente está derivando tudo em função de x. Quando a gente deriva x ao quadrado, legal, é simplesmente 2x, não há novidade nenhuma. Agora, quando a gente deriva 2y ao quadrado, a gente precisa tomar cuidado, porque na verdade o que está acontecendo aqui é uma regra da cadeia, porque y é uma função de x, tá? Y é uma função de x. Então, para a gente poder derivar, a gente vai ter que aplicar a regra da cadeia, que é a seguinte: você vai olhar para 2y ao quadrado, né? E vai observar que aqui dentro existe uma função y, né? que funciona como aquela função g que a gente tinha visto na aula passada. Né? Isso aqui é uma expressão do tipo f de g, é uma composta. Você tem a função f, que é 2y ao quadrado, né? Mas você tem essa função y, na verdade, ela é uma função de x, tá bom? Então, se a gente quiser derivar em função de x, a gente vai ter que derivar, a gente vai ter que fazer 2 vezes 2, 4y, né? E derivar o y em função de x. Para a gente derivar o y em função de x, você vai encontrar y', tá certo? E do outro lado, né, a gente tem no segundo membro 22, derivada da constante a zero. Ok. A gente quer encontrar, pessoal, nosso problema é encontrar a derivada de y. Então, a gente vai pegar esse y' e vai isolar.
né? Você pega o 2x, passa para o outro lado, pega o 4y, passa dividindo, né? Você pode depois cancelar, simplificar o 2 com 4, você vai encontrar que y' é igual a menos x sobre 2y, tá bom? Então essa é a expressão que vai fornecer para a gente o coeficiente angular desse ponto 2, 3. Bom, o que a gente vai fazer então? A gente vai escrever a equação da tangente. A equação da tangente no ponto 2, 3 vai ficar y menos a ordenada, y menos 3. Aqui a gente tem x menos a abscissa, x menos 2. E aqui no meio a gente vai escrever o coeficiente angular dessa reta, no ponto 2, 3. A gente já viu que o coeficiente angular da reta num ponto qualquer tem esse aspecto, menos x sobre 2y. Trocando o x por 2 e o y por 3, a gente vai descobrir, né, que o coeficiente angular é menos 2 dividido por 2 vezes 3, ou seja, menos 1/3. Então, menos 1/3 é o coeficiente angular dessa reta. E aí a gente pode desenvolver essa conta, né, e escrever desse jeito aqui a equação na forma geral. Né? Só você fazer as manipulações algébricas necessárias, a gente vai encontrar que a equação geral dessa reta tangente é x mais 3y menos 11 igual a 0. Se você quiser conferir, você pode procurar, né, algum site, algum programa que plote os gráficos. Eu estou usando aqui o GeoGebra, né? Eu acho que é geogebra.org, né? Se você digitar, você consegue achar o site rapidinho. E eu coloquei aqui o desenho, né, da elipse, tá? Essa elipse é o gráfico dessa equação, né? E a reta x mais 3y menos 11 igual a 0 é essa reta aqui em preto. E marquei aqui o ponto de interseção entre elas, é justamente o ponto de coordenadas 2 e 3, né? É o ponto de tangência. Então, o gráfico, né? Você faz o gráfico, você verifica que realmente essa reta é tangente à elipse nesse ponto. E a gente poderia, né, encontrar a reta tangente aqui à elipse em qualquer ponto que a gente quisesse. Bom, pessoal, vamos ver mais um exemplo? Eu quero saber agora a equação da reta tangente ao gráfico dessa expressão, x² mais xy mais 2y² menos 11 igual a 0. Repara que agora vai ficando até mais difícil da gente isolar aqui o y, né? Isolar o y e escrever de forma explícita a função como y igual a alguma coisa que depende de x. Por isso vale mais a pena a gente usar a derivação implícita, né? Quando a gente não tem o y descrito explicitamente como uma função de x. A gente confere, né, que o ponto 1, 2, pontos coordenadas 1, 2, faz parte do gráfico aqui dessa equação, né? Só você substituir o x por 1, o y por 2, você vê que essa equação realmente é verdadeira. E para a gente encontrar a reta tangente, a gente vai primeiro encontrar o coeficiente angular dessa reta tangente. Então você pega aqui a equação que descreve a curva, deriva, né? Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, derivada de x vezes y, muito cuidado, é uma derivada do produto, tá? Agora é uma derivada do produto. Y não é uma constante, y é uma função, assim como x é uma função também. Então você vai usar aquela ideia, né? Você faz a derivada do primeiro vezes o segundo, derivada de x em relação a x é 1, né? Então vai ficar 1 vezes y, y. Depois você vai somar com x mais a derivada do segundo. Derivada de y não é 1, tá bom? Derivada de y seria 1 se eu estivesse derivando y em função de y. Mas eu estou derivando y em função de x. Então eu vou escrever isso como y' para indicar a derivada de y em função de x. Depois a gente soma aqui com 2y ao quadrado, esse 2 passa para frente, né? 4y, e eu não posso esquecer de derivar aqui implicitamente também o y, né? Usando a regra da cadeia. Então, derivada de y', derivada da constante é 0, derivada da constante é 0. Pessoal, o nosso trabalho agora é agrupar aqui o y', né, para a gente poder destacar. Né? Então, você coloca aqui o y' em evidência, pega todo esse pedaço, joga para o primeiro membro trocando sinal, depois esse fator que multiplica o y', você passa para o segundo membro dividindo, você vai ficar com essa expressão. Essa expressão determina para a gente a derivada, né? A derivada de y em função de x num ponto qualquer. Como a gente quer um ponto 1, 2, é só substituir o x por 1 e o y por 2, né? E a gente vai conseguir encontrar a equação aí dessa reta tangente. Certinho, pessoal?
Eu fiz aqui o desenho, eu não continuei aqui os cálculos, né? Você pode continuar depois como exercício, mas eu fiz aqui o desenho, né, de novo no software, né, para a gente conferir que realmente dá certinho. Olha só, a reta que a gente encontra é a reta, deixa eu voltar aqui, é a reta que tem coeficiente angular 3 vezes 1, né? Estou trocando x por 1 e y por 2, aí vai ficar 3 mais 2, 5, dividido por 1 mais 4 vezes 2, 8, 9, né? Então vai ficar menos 5 sobre 9. Essa reta que passa por esse ponto 1 e 2 e tem coeficiente angular menos 5 sobre 9, é exatamente essa retazinha que é tangente ao gráfico em vermelho, que é o gráfico da função, né? Aliás, não é uma função, é uma equação, né? O gráfico dessa equação. No ponto 1, 2, está aqui destacado o ponto 1, 2, a reta de fato é tangente ao gráfico dessa equação. Ok, pessoal? Bom, mais um exemplo, né? A gente tem agora que encontrar a equação da reta tangente ao gráfico de 5x ao cubo menos 2y² mais 10 igual a zero, agora no ponto 2 e 5. Né? Você faz de novo aí os mesmos cálculos, né? Tem que derivar 5x ao cubo, 3 passa para frente multiplicando, 15x ao quadrado. Preciso derivar o menos 2y², 2 passa para frente, 2 vezes 2, 4, 4y, mas eu preciso derivar a função interna derivada de y'. E assim você vai, né? Você descobre que o y' é menos 15x ao quadrado sobre 4y. No ponto de coordenadas 2 e 5, vai ficar 2 ao quadrado, 4, né? Vai cancelar com esse 4 de baixo, e aqui o y é 5, vai simplificar com 15, vai ficar 3, né? Então o coeficiente angular dessa reta no ponto 2, 5 é igual a 3, né? A gente consegue encontrar então, substituindo aqui na equação da tangente, né? O coeficiente angular é 3, essa reta passa pelo ponto de coordenadas 2 e 5, a gente descobre que a equação da reta é igual y igual a 3x menos 1. Agora eu escrevi a equação na forma reduzida. Pessoal, tem aqui de novo o gráfico, né, exemplificando a situação. Em preto a gente tem a curva que representa a equação e em vermelho a gente tem a reta tangente aqui no ponto de coordenadas 2 e 5. Bom, é isso então, pessoal. Essa foi a nossa aula de derivação implícita. Espero que vocês tenham compreendido essas ideias. Tudo que a gente vê, né, vocês estão percebendo, tudo que a gente vê acaba servindo sempre para as próximas aulas, né? Cada conteúdo que a gente vê, ele acaba aparecendo nas próximas aulas. Essa ideia de derivação implícita também não é diferente, né? A gente vai usar isso mais para frente nos problemas de taxa relacionada, nos problemas de algumas situações, problemas interessantes. E então é muito importante, antes de continuar as aulas, ter certeza, né, de que você compreendeu cada detalhe, né, antes de avançar, para você conseguir avançar com segurança. Certinho, pessoal? Tchau, tchau e bons estudos!